todas as plataformas? Já está em todas? Já. Pode começar. O YouTube está saindo áudio já. Ótimo. Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Mais aí uma live. A gente vai começar aí o mês de julho a todo vapor. Para quem não me conhece, meu nome é Kermerson, sou diretor da VIG Sistemas. E desde já quero agradecer a todos que estão participando. Nosso amigo Marco Polo, nossa amiga Graziele. E esse mês de julho, a gente vai fazer toda semana lives, né? Inclusive, próxima semana a gente vai ter 7, 8 e 9, 3 lives consecutivas, falando sobre modelo de negócio, gerenciamento de indicadores, gerenciamento de rotinas. Então vai ser uma coisa top, né? Que toda semana a gente vai abordar novos assuntos que enriquecer o conhecimento de todos nós, né? E quem estiver assistindo aí pelo YouTube, a gente que não nos segue no Instagram ou Facebook, nos siga lá. Ou quem também está aí, no Instagram, no Facebook e não tem a gente no canal, @Vigo Sistemas, se inscreve lá. E assim, vamos falar hoje da importância do cadastro e das classificações do produto, né? O porquê isso é tão importante, né? Convidei nossa amiga Graziele, especialista na área, nosso amigo Marco Polo também, vou deixar as apresentações para ele. Como eu sou cavalheiro, vou deixar primeiro Graziela falar, certo, Marco? E vamos aí, se apresente, Graziela. Isso. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Ótima noite para vocês, é um prazer estar aqui com vocês também. Eu sou a Graziela Santos, para quem não me conhece, eu sou fundadora do Movimento Fiscal na Real, onde eu trago e faço a disseminação do conteúdo da área tributária. Então, fazendo a movimentação da área fiscal, né, trazendo conteúdos e deixando os profissionais ainda mais experientes, né, quanto a todas as normas tributárias que a gente tem no nosso país. Então, eu me coloco à disposição aqui de vocês, a gente vai tratar esse assunto de extrema importância, né, de extrema valia, quanto aos fechamentos e até mesmo nas emissões, porque, como eu sempre falo para eles, o fechamento começa na emissão do documento, né? Então, a gente vai tratar a base agora. Ótimo. É um prazer estar com vocês. Satisfação é toda minha querida. E aí, Marcão, fica à vontade. Show de bola. A gente faz um trabalho aí junto às empresas de software, a revendas de software. Eu sou o Marco Polo, responsável pelo site Saque Fiscal. Posso me dizer amigo pessoal do Kermerson e da família Vigo Sistemas, com muita honra aí participando do dia a dia desse pessoal. E recentemente tive a honra aí de conhecer a tributarista Graziella, onde a gente já vem partilhando algumas informações, vem dividindo com a comunidade informações importantíssimas, né? E aí é um prazer, então aqui à disposição para ajudar aí as empresas, né, os usuários da área fiscal e de software a elevar, né, a sua atuação nos documentos fiscais. Show. Bom, a importância, a gente sabe que a contratação de um profissional para fazer o cadastro de produto, a gente acha que é a coisa mais simples, né? Porém, são os cuidados que devemos ter, porque o cadastro incompleto ou informações erradas pode causar um prejuízo muito grande nas empresas, né? Então, assim, o intuito de trazer essa informação que, como o Graziella falou, é uma coisa da base, né? A importância da base. Vários tributos, eles estão relacionados ao cadastro de produto, né? Desde a parte de ICMS, como também PIS e COFINS. Tendo em vista isso, pessoal, eu queria fazer uma pergunta a vocês, a importância que a gente deve ter sobre esse cadastro, certo? E a classificação, né? De quanto em quanto tempo a gente tem que visualizar, como eu faço esse cadastro, me fala, vamos explanar melhor aí para o pessoal o que é que a gente tem que fazer no cadastro de um produto. Eu acho que, primeiramente, vamos tratar um pouco sobre a classificação fiscal, né, e a importância dela, mediante aí a companhia. Então, hoje, a classificação fiscal, ela vem diretamente efetuando aí as alterações da tributação e também de alíquota, tá? Então, o que eu sempre coloco aqui
quanto o pessoal que me segue, é que o item, né, ele tem tipos de tributações e a classificação incorreta pode gerar vários outros gaps aí quanto à apuração de imposto. Por quê? Como você mesmo colocou, o ponto de atenção é que a gente não tem só a base do ICMS, né? A gente tem a base do ICMS, IPI e PIS/COFINS. Então, uma má classificação dentro da companhia pode gerar erros nas apurações de todas as esferas, tanto estadual, né, quanto as federativas. Então, eu acredito que o ponto de atenção aí é, sim, na classificação fiscal, e você que faz parte da classificação fiscal dentro da rotina da empresa, da companhia, isso deve ser feito diariamente, né? Claro que quando você é uma indústria, por exemplo, isso não é tão rotativo, né? Mas quando você se trata de uma atacadista, de um mercado, né? A classificação fiscal é de extrema importância, até porque a gente tratando aí do ICMS, vale lembrar que cada estado tem sua legislação, né? Então, imagine só, nós como profissionais da área e da base, né? A gente fazer todas essas classificações. Imagine só tratando de uma legislação não segregada, né? Ela tem estados com diferentes tributações. Então, a classificação fiscal hoje, eu acho que primeiramente para a gente trabalhar o conceito dela dentro da transação das operações, ela é de suma importância e eu sempre digo que no mundo ideal, né, existiria um departamento para classificação fiscal, mas não é isso que acontece, né? Então, o departamento fiscal, às vezes até os suprimentos acaba fazendo as classificações fiscais. Exato. Eu vou até depois abordar um assunto, vou me aprofundar o que você falou agora, certo? Mais na frente eu vou fazer até algumas perguntas. Até porque a gente nota que, eu peguei até um dado, que eu vou até olhar aqui, 3 mudanças tributárias a cada 2 horas. 53% das notas emitidas estão com alíquota divergentes e 61% dos clientes ou fornecedores são inabilitados pelo fisco exatamente por algum tipo de erro cometido pela classificação fiscal. Então, a gente acha que é um profissional que não tem tanta importância. Não, qualquer pessoa pode fazer um cadastro de produto e até mesmo um especialista como um contador, ele tem essa dificuldade porque nosso país ele é muito burocrático e, como você falou, cada estado tem sua particularidade, né? E que tem uma mudança muito rápida. Então fica, vamos dizer assim, quase inviável de humanamente ficar só observando isso, né? Tem que ter um profissional específico, né? Mas eu queria saber, a gente vê que o NCM hoje ele é de suma importância, né, para um cadastro de produto, até mesmo para a gente se basear na classificação dele. Hoje, a partir do NCM, o que é que a gente consegue extrair? Então, primeiramente, que eu acho que a gente está tratando com vários públicos aqui, primeiro vamos tratar o que é a NCM, né? Certo. Então, a NCM é uma nomenclatura, né? Como se fosse um código, tá, pessoal? Um código para cada item. Então, ele é formado desde 1995. Então, ele é formado por cada dígito, né, de NCM. Então, tem subitem, item. Então, dentro de um processo produtivo, existem várias classificações. Então, não é assim, a gente vê, por exemplo, um pneu e aí a gente só classifica pelo pneu. Não, ele existe subitem, item, subprodução, né? Então, por isso que a questão de envolver quem faz o processo é de suma importância, tá? Então, primeiramente, é um código referente a cada produto. Então, isso vinculado a toda a nossa legislação e a todas as nossas normas, isso quer dizer que o fisco, ele consegue identificar se existe um benefício fiscal, né, dentro daquele produto. Então, se você efetua um cadastro incorreto, por exemplo, desse NCM, certo? O que vai acontecer? Você vai acabar fazendo uma tributação incorreta. Certo? Exato. Então, como que é feito a questão do NCM? O NCM, ele é pelo sistema harmonizado, né? Então, é tratado pelo sistema harmonizado, que você vai poder fazer aí todos os cadastros efetivos de cada item, tá? Então, por isso que envolve toda essa questão de você saber efetivamente tanto usar o sistema harmonizado, né? Porque não é simplesmente ver um pneu e classificar como um pneu, ou até mesmo procurar no Google aí, né?
pneu e colocaram NCM, não, existe um código específico e a NCM, cada NCM tem 8 dígitos. E nesse 8 dígitos existem subitem, item, né, posição, capítulo dentro desse sistema harmonizado. Ok. Marcão, quer falar alguma coisa ou não? Porque eu falo para danado, viu? Eu queria complementar o que a Graziela está colocando e levar para quem está nos assistindo, né, a importância da proximidade do gestor da empresa com o setor contábil nesse aspecto. Normalmente na implantação do novo software ou na abertura da empresa. O que acontece? É muito comum o empresário ele despejar sobre o contador ou sobre a software house, eles resolvem, né? Isso eles se viram, fica no automático. Só que se a gente analisar, existem alguns aspectos, como que eu vou citar aqui, que bota a gente para pensar. A questão do NCM, poxa, mas é só um NCM, é só uma informação no cadastro do produto. E o que acontece? Aliás, nem os contadores, nem as software houses, eles se obrigam a entender sobre todo tipo de operação das empresas. Eles não têm obrigação de saber a aplicação, utilização, de onde vem e como é fabricado um determinado produto. E aí o que acontece? Eu vou dar um exemplo simples e chulo, por outro lado, de grande importância dessa classificação. Vamos pegar o exemplo de padarias. Aí agora a Graziela vai se lembrar e arrepiar os cabelos. Por quê? A padaria, ao mesmo tempo que ela pode ser indústria, ela pode ser comércio, né? E aí você tem produtos numa padaria que, apesar do NCM, né, a gente desprezar ele, mas veja só, uma coisa é o NCM aplicado numa operação de revenda, outra coisa é aquele NCM aplicado numa operação de insumo de produção. A gente está falando do mesmo NCM. Então, vou dar um exemplo. O caso do açúcar dentro de uma padaria. Se ela compra o açúcar para revender, é o mesmo açúcar que ela compra para produzir, é o mesmo NCM, porém, dentro da empresa, esse produto ele tem operações distintas. E se o empresário não tem atenção de sentar com o contador, explicar para ele como é a operação, qual é a destinação dos produtos, o contador não tem a visão nem bola de cristal para poder dizer, já sei que ele vai tributar assim. Então, é um exemplo simples de uma compra ou de um cadastro de açúcar numa padaria, que ele é usado para revenda, é usado como insumo de produção e também é usado como uso e consumo dentro da própria padaria. São 3 destinações diferentes, figuras fiscais diferentes, com o mesmo NCM. E não tem como a software house que implanta o software ou o contador que foi contratado por aquela padaria adivinhar quais as finalidades do açúcar dentro da padaria. Não é competência do contador adivinhar isso. Então, é muito importante que a empresa, num determinado momento, ela reúna software e contabilista e explique a sua operação para que eles deem a melhor solução, a melhor tratativa e te economize muita dor de cabeça na emissão de documentos fiscais. Exatamente. Esse ponto de atenção que você colocou, Marco, é de suma importância, né? Porque, visto estou falando aqui da parte da área profissional, tá? Então, nós, por exemplo, um profissional da área do escritório contábil, o que o Marco pontuou é o que acontece no dia a dia. Se a empresa não passar para o profissional que aquele determinado item ele foi feito ele foi utilizado dentro do processo para um insumo, para um uso e consumo. Lembra quando a gente começou a tratar lá no início da live? A gente tem vários tipos de tributos, isso na classificação, né? Tanto do ICM, PIS, COFINS. Então, toda a classificação vai envolver. E se essa comunicação não estiver correta, vai ser classificado incorreto e os tributos vão ser gerados incorretos. E já complementando isso que a gente está falando, a gente vê muito no seguinte formato. Eu compro uma mercadoria até mesmo de outro estado que pode ser
a tributação diferenciada do meu estado, né? E eu dou a entrada da mesma forma que veio na nota. Né? É um caso que a gente... o NCM, beleza, se vier correto até que vai, ótimo. Mas e o restante das informações, né? O ICMS, será que realmente está correto? Porque no estado vizinho ele pode, ou no estado da compra, ele pode ser substituição e o meu pode ser tributário, né? Ou vice-versa. Né? É um caso que a gente tem que ter cuidado. E é um ponto de atenção que você me colocou agora, que a gente sempre tem que lembrar, por exemplo, do ICMS. O ICMS ele é não cumulativo e ele é seletivo. Né? Então, por que ele é seletivo? Por isso que existem vários tipos de alíquotas, né? Porque o mesmo item aqui em São Paulo, por exemplo, no Ceará, vai ser totalmente diferente, tá? Então, assim, as tratativas são diferentes. Por isso que, quando a gente tratou aí no início da live, imagine só um profissional, tanto da área contábil, ou até mesmo dentro da empresa, fazer toda essa diferença, né? É muita responsabilidade. Bom, pessoal, vou interromper aqui 2 segundinhos que tem uma pergunta. R. Pontes está perguntando, desculpa a minha ignorância, então a NCM deve considerar a operação, não a classificação do item. Isso, exatamente. Como o Marco colocou, por exemplo, uma indústria ela vai classificar aquele determinado item de uma maneira. Igual o Marco pontuou a questão da padaria. A NCM base vai ter, como eu disse aqui, tem item, subitem, gênero, certo? Então, o início sempre vai prevalecer porque a gente está tratando a mesma açúcar, né? Mas as tratativas quanto à decorrência da NCM final, aí a gente tem que fazer a tratativa também do que é feito aí a operação. E dentro de cada estado também, tá? Tem mais 2 perguntinhas. Eu complementando. Ok, pode complementar. Complementando Alô? Estou escutando, Mar. Joia. É que às vezes minha internet hoje está bem ruinzinha para fazer um check-in aí com vocês. Complementando o que a Graziela falou e respondendo aí no Instagram a pergunta, é assim, ó. Entenda o NCM como o código daquele produto a nível nacional para que qualquer Cefaz, qualquer ente do governo entenda o que é aquele produto. Então, NCM é um carimbo que identifica aquele produto dentro de todo o Mercosul. Pronto, é identificação. Por isso a questão das classes, subitens, é para dizer o que é aquele produto a nível de Mercosul. Agora, a tributação dele, que é o que ela está questionando, como vai considerar, aí entra aquele tripé da regra fiscal. Como é que entra, qual é a destinação e como é que sai. Aí sim é que vai definir como vai ser tributado. Então, não é que você vai considerar a classificação ou a operação. Não, é a classificação e a operação. Então, é a classificação a título de identificação do que é e a regra de tributação. Como é que entra, a destinação e como é que sai. Aí sim você vai, a nível de software, né, parametrizar a tributação desse item no sistema. Ok. Exatamente. Vou fazer a outra pergunta que lançaram. A Geo Duarte, Júnior. Existe algum cadastro nacional de produtos onde é possível obter essa informação fiscal via alguma API? Como é o nome da pessoa? A Geo Duarte. A Geo Duarte está perguntando se a gente tem... Eu vou até falar mais detalhado mais à frente, viu, amigo? Se existe alguma API relacionado à consulta dessas informações. Aguarda aí, amigo, que no final dessa live a gente vai detalhar sobre isso, viu? Vai ser o bônus dessa live. A cereja do bolo, né? E vamos lá, pessoal. Se eu coloco o NCM errado, por algum motivo eu não tenho o NCM do produto, feijão, eu coloquei, sei lá, um NCM qualquer de farinha. Existe alguma penalidade para isso? Quais são os benefícios e os malefícios de eu fazer isso? Inicialmente eu passei até mesmo para tirar a nota, né? Porque é uma informação obrigatória. Mas qual é a consequência de eu fazer isso? Marco, vamos tratar aí a questão de ICMS, IPI, PIS/COFINS, tá? Ok.
Então vamos lá, a questão de ICMS. Se você emitir nota fiscal incorreta, o que você vai interferir? O NCM, como a gente já pontuou, ele é a parte da tributação e também da informação da alíquota para que o fisco verifique se está de acordo, como a gente pontuou lá na questão dela, né? Que a gente acabou do Marco responder. Então, você tem que saber por que entrou e como que vai sair, né? Então, se você hoje coloca uma tributação incorreta dentro de uma nota fiscal, você pode estar tanto sonegando o imposto, porque você pode estar aderindo uma tributação de ICMS a menor, certo? E também você pode ter penalidades assim, financeiras, né? Porque você vai estar recolhendo um imposto indevido, um imposto a maior. Então, se você não tem uma classificação correta, isso para as três bases, ICMS, IPI e PIS e COFINS. Se hoje você sai com uma nota fiscal só porque tem que sair, até mesmo no caso de faturamento, né? Tratando profissional, preciso da nota e a classificação não está certa, sai emitindo de qualquer jeito, coloca no Google e manda. Você pode estar fazendo duas coisas com o contribuinte. Uma, pagando indevido imposto, né? Ou você tendo aí um benefício fiscal dentro disso, e outra, ou você pagando a maior para que ele onere ainda mais. E em questão de penalidade quanto à fiscalização, o fisco, como eu pontuei aqui, ele não identifica a descrição do item, ele identifica a NCM do item, né? Então, para o fisco, ele vai validar dentro da NCM, juntamente com a classificação e a operação fiscal. Se hoje você tem uma fiscalização, que hoje a gente sabe que existem todos os documentos fiscais eletrônicos, né? Hoje existe um cruzamento muito mais fácil para o fisco. Hoje o contribuinte, ele mostra para o fisco que ele está errando, por exemplo, né? Então, o fisco, ele tem todas as informações de todas as plataformas que ele vai vincular. Estado vai vincular NCM, vai vincular a operação. Então, se a gente não tiver aí a base, o fisco pode haver aí uma penalidade quanto à não tributação, né? E pedir essa onerosidade para o contribuinte. Ok. Marco, quer complementar alguma coisa? E precisa? Show de bola. Tem outra pergunta sobre NCM, certo? O Josenildo Ferreira. Josenildo Ferreira está perguntando. Pediu para falar mais sobre a questão da validade do NCM. Ele está perguntando sobre a validade do NCM. Eu não sei se a validade seria o tempo daquele produto, daquele número, ou se seria vamos dizer assim, a validade no sentido do que ele está correto, né? Ele teria que pontuar, Josenildo. Pontua para a gente, Josenilson, né? Pontua para a gente qual que seria a questão da validade, porque sim, se for validade de NCM, existem as atualizações ocorrendo, tá? Eu vou até trazer aqui um ato declaratório, saiu agora em junho, final de junho, ato declaratório executivo número 2, saiu uma alteração da tabela, tá? Do NCM. Então, a gente tem que também, além de tudo isso, né, das classificações, a gente também tem que verificar as atualizações da tabela. Que é exatamente um grande desafio que nós temos hoje, né? Porque você atualizar todos os seus produtos, tá tudo corretinho hoje, não significa que próxima semana esteja correto, porque a cada 2 dias, como eu vi na entrevista, a cada 2 horas existe 3 mudanças tributárias. Então, próxima semana a gente já tem que rever novamente esses produtos, né? Exatamente. Outra dúvida. Quando a gente falou de penalidades, né? Existe alguma informação, porque assim, existe diferenças do simples para uma empresa do presumido, até mesmo nessa classificação, porque a gente vê muito o quê? O usuário, não, eu sou do Simples Nacional, bota todo mundo a alíquota de ICMS tributário, dependendo do ramo de atividade, né? Ou se não é padaria, coloca 80% é substituição. Existe essa diferença se for por regime tributário? Não, pessoal, cai para dentro, porque que não, né? Existe uma tabela e o que você me pontuou é muito interessante, porque a maioria do Simples Nacional só sou simples, né? Tá tudo bem, mas, gente, o simples já deixou de ser simples faz muito tempo, tá?
Então, é uma realidade que hoje a gente enfrenta, de que como tem muitos até contribuintes que não têm um sistema próprio para isso, né? Mas o NCM, pessoal, é para o Simples Nacional também, da mesma maneira, tá? Então, existem aí, que a gente vai pontuar aí a questão do PIS e COFINS, até mesmo os itens monofásicos, né? O Simples Nacional também entra. Então, não é porque eu sou simples que eu sou... vou colocar o NCM 000 e tá tudo bem. Eu diria, complementando, eu diria o seguinte, é um jargão que a gente escuta muito. Ah, eu sou do Simples Nacional, não pago isso, eu pago só Simples. Na verdade, o Simples Nacional paga ICMS, paga PIS, paga COFINS, se for indústria pode pagar IPI, só que você paga alíquotas menores num único pacote que é o Simples Nacional. Mas se você está classificado errado e emitindo o documento com a classificação errada, você poderia ter uma redução no que você paga de impostos dentro do Simples e não está se beneficiando por uma classificação errada. Aí vem aquela situação que eu acho que a Graziela também escuta muito. Ah, mas aí o contador tinha que ver, tinha que saber, né? Você tem aí um supermercado com 5, 10 checkouts, cerca de 500 cupons, 1.500 cupons por dia, são 1.500 XMLs por dia, né, de um supermercado. Estamos falando de cerca de 200 mil XMLs no mês. Exatamente. Tá? De um supermercado de pequeno porte. Então, assim, não tem, gente, não tem como, tá? Essa questão da responsabilidade de importar XML por XML, analisar cada produto em cada cupom, não. É evidente que o escritório de contabilidade, assim como o produto de software que vocês usam, vai fazer algumas triagens, tem algumas parametrizações, nas importações já cruzam algumas coisas, mas nada substitui o correto cadastro. Você está tratando o problema na raiz, né? No cadastro, é o que a gente chama no escritório de saneamento, né? Faz o saneamento. O caso de supermercados que tem muitos produtos, né, no cadastro, então você imagina que daqui a 2 meses, alguns itens que tinham redução de base perderam essa redução, alguns itens que não tinham redução de base passaram a ter redução e você não está se beneficiando por algum parâmetro ou algum CST que está saindo errado, né? Então, daí a importância de você voltar à lupa e cuidar do seu saneamento dos cadastros. São pilares, né, Marco? O que você pontuou é verdade, assim, eu acho que são pilares. O contador, ele tem que trabalhar junto com o contribuinte tem que trabalhar e saber e ter ciência daquilo, né? Porque talvez o contribuinte, ele não sabe, né, que colocando uma NCM diferente, ele pode estar pagando um tributo diferente. E eu te digo mais, existem muitos contribuintes que só buscam, eu quero só pagar esse valor. E não é só isso, né? Às vezes, o valor que efetivamente fosse apurado e parametrizado dentro do sistema, ele seria muito menos onerado do que ele simplesmente passar o valor total e pronto, né? Já relacionado a esse assunto, se eu estiver pagando um imposto a maior, fiz a correção hoje, certo? Tá tudo certinho. Existe possibilidade de a gente fazer essa recuperação dos meses para trás e quanto tempo? Sim, existe a recuperação de crédito, né, dos impostos 5 anos. Então, você tem o direito de recuperar, sim. Então, você tem que fazer um levantamento para isso, para que você consiga fazer a recuperação do crédito. Certo. Outra dúvida relacionada a esse assunto. A gente tem, eu não sei se isso é mito ou é verdade, né? Muita gente fica com medo de procurar esse benefício, com medo de abrir portas para fiscalização. Isso existe realmente ou não? Não, existem muitas pessoas que têm essa previsão, né, de que é melhor não fazer para que a gente não... que o fisco não venha. Só que assim, eu sempre opto pelo pró-fisco. É melhor a gente informá-lo, né? Fazer aí as correções do que eles virem e fazer a correção. E isso é um ponto de atenção, porque as empresas do Simples Nacional geralmente não são fiscalizadas, né?
Claro que agora entrando aí todas as ferramentas de obrigações acessórias, vai fazer afunilar, né, essas empresas Simples Nacional, por exemplo, mas a gente sempre tem que ser pró-fisco, a gente nunca esperar que o fisco venha pontuar. Então, não, pessoal, já deixou de ser. Igual mesmo uma consulta, né? Às vezes o contribuinte antigamente ficava com esse medo de fazer uma consulta, né? Uma solução, uma consulta para o fisco. E não, a gente está sendo pró-fisco. Então, a gente fazendo antes, né? Fazendo uma denúncia espontânea antes, não tem problema nenhum. E as empresas sempre tomar cuidado, porque está afunilando ainda mais obrigações acessórias, né? Que podem vir. E os cruzamentos de dados também, né? Cada dia a gente nota que uma obrigatoriedade, às vezes para o usuário, eu já até falei isso para o pessoal, que para o usuário, às vezes ele não percebe que teve alguma mudança, mas no envio em si do XML começa a validar uma informação a mais que antes não existia, né? Então começou com uma coisa bem simples, o cara tem CNPJ, só validava CNPJ e total da nota, bateu, tchau. Passa. E já hoje não. Hoje valida muita coisa, né? Exatamente. E é o que a gente pontuou já na live. Hoje o fisco, ele tá tudo na mão dele, tá? Então, assim, a gente não precisa... Por isso que não existe mais essa questão de medo, tá? Do fisco, porque ele já está com as suas informações. Documentos fiscais eletrônicos, ele já tem toda a questão de parâmetro aí das NCMs. Então, hoje, para eles é muito mais fácil. É só apertar botão e saber. Então, por isso que trabalhar no pró-fisco é melhor a gente falar da questão do erro ou tratar a contingência é melhor. Ok. É só mais uma pergunta aqui. Vou falar alto, ver se tu pega. Thalita Nascimento está perguntando: temos alguns clientes atacadistas solicitando cadastro no GS1, referente aos nossos produtos. Até então não temos a obrigatoriedade. Eles estão antecipando. Nós, da controladoria, devemos acompanhar esse cadastro? Vocês escutaram? Eu não entendi. É GS1? GS1. Isso, GS1BR. Isso, correto. Exato. Tá. E aí ela tá já colocando essa informação? Ela está perguntando se... Deixa eu fazer uma ponte aqui. É o seguinte, existem alguns atacadistas ou fabricantes que registram seus produtos no GS1BR para obter, por exemplo, aquela faixa de código de barras lá do GS1BR, né? Isso. E aí é onde a gente tem como repositório nacional e oficial, né, de fonte de informação, código de barras válido, é do GS1BR e é integrado com o Ministério da Indústria e Comércio e dali vai para todos os estados para fazer as validações. E aí a dúvida dela é se a controladoria deve acompanhar o registro e o cadastro desses produtos dos clientes nos órgãos, né, de registro, de criação do jeitinho. Eu acho interessante ela fazer essa pontuação, só que assim, a questão do pessoal da controladoria, eu acho bem interessante a controladoria estar trabalhando nessa questão das classificações fiscais, né, Marco? Porque na realidade não é normal, né, o departamento de controladoria fazer esse controle, mas se existe um departamento correlacionado a essa questão de controle desses registros, acho válido, sim. Não é uma obrigação do controller dentro de uma empresa, digamos assim, mas se há tempo e disponibilidade, de fazer, pode evitar problemas mais na frente. Então, se há disponibilidade, não tem por que não. Porque assim, não é o departamento que ficaria responsável por isso, mas se dentro da organização dela, né, faz parte também, acho muito válido mesmo. Vamos lá, acho que eu vou tocar até no assunto daquela pergunta que eu acho que foi José Ilson fez. A gente vê que são várias informações. José Nilson, desculpa. São várias informações que a gente tem que estar atualizado até mesmo para ter um cadastro bem efetuado, né, correto, e que ele está em frequente mudança. E ele perguntou se existe alguma API, alguma forma de consultar. Marcão, quer começar a falar ou eu começo? Bom,
O que acontece? Primeiro ponto, que tanto empresas, né, lojistas, varejistas, fabricantes, vamos chamar de contribuinte, né? Tanto o Isso. contribuinte quanto a empresa de software tem que tomar cuidado com aquele nosso amigo Google, tá? Porque assim, ele vai te colocar muitas opções de consulta na tela. E aí você tem que ter o discernimento do que você está escolhendo para consultar, que é a questão da fonte da informação, tá? Então, assim, existem serviços na internet que tem uma base histórica, o cara tinha um cliente muito grande, e aí ele tem um cadastro de produto enorme que era para aquele cliente, e ele resolveu comercializar essa informação, mas é baseado na operação de um determinado cliente, o que não reflete fiscalmente operações em outros estados ou para outras finalidades. Então, tem que se tomar muito cuidado com a fonte desse tipo de informação. Então, a gente começou a fazer um levantamento, uma organização de fontes de informação fidedignas, legais, tá, para esse trabalho, empresas que dão respaldo para isso, e aí vem o que a gente quer colocar, né, como cereja do bolo aqui na live, o SAC Fiscal é uma empresa que trabalha com suporte fiscal para empresas de software, tá? Suporte em regras de tributação, em regras fiscais, e a Vigo Sistemas é um dos primeiros assinantes do SAC Fiscal. Hoje a Vigo Sistema, a história do SAC Fiscal faz parte ali, a Vigo faz parte dessa história desde o começo. A gente sempre discute ferramentas, metodologias, melhorias para que os clientes da Vigo Sistemas tenham o melhor produto de software nesse sentido, né? A melhor assertividade fiscal no produto de software da Vigo. E a Vigo Sistemas, ela vai passar a fornecer para seus clientes, tá, essa inteligência fiscal de consulta de produtos dentro do próprio software. Então, não sei se eu estou queimando o foguete aí do Kermerson no lançamento, mas a Vigo está sendo o piloto nesse projeto, tá? Nós temos uma grande empresa por trás que nos dá o amparo da classificação fiscal, tá? Formada por pessoas da área fiscal, pessoas que já fazem isso, só que era de muito difícil acesso e a gente conseguiu formatar isso para micro e pequenas empresas, para que, no caso, a Vigo Sistemas pudesse abrir o piloto na sua região e fornecer isso para seus clientes, tá? E aí eu vou deixar com o CEO aí, com o pai da Vigo Sistemas aí, para falar um pouco mais de como ele vai atender aí seus clientes com essa inovação e tecnologia dentro do seu software. Pessoal, a gente vai, todo esse processo burocrático que é feito manual, que existe uma probabilidade altíssima de estar errado, né? A gente vai deixar de forma automática, onde a gente vai validar 21 campos tributários, né? Onde ele pode ser federal ou estadual, né? Item a item, de forma prática, rápida e segura, que é o mais importante, né? Então, assim, quem tiver interesse, quem estiver assistindo, já coloca aí nos canais Eu Quero, ou se não, entre em contato conosco, 84 3417 7700. Esse número também é um WhatsApp, a gente vai entrar em contato com vocês. A gente está lançando essa solução agora em julho e a gente vai fazer um pacote especial para vocês, certo? Informando que assistiu a live com esses dois especialistas na área. É uma satisfação enorme de iniciar um projeto com o Marco Polo, né? Ser o SAC Fiscal, ser um dos pioneiros, onde a gente cresceu muito com isso, né? E assim, essa informação automatizada vai facilitar não só a vida de quem está cadastrando os produtos, mas também do proprietário, né? Porque a gente vai começar a realmente tributar o que é para ser tributado, não pagar um valor maior em momento algum, né? Kermerson, eu não utilizo o sistema de vocês. Eu posso fazer algum serviço? Sim. A gente pode classificar esses produtos, né? De forma automatizada, onde a gente vai passar esse relatório para você colocar dentro do seu sistema, certo?
Pessoal, Aí vai uma parte para os contabilistas aí da região da Vigo Sistemas. Se vocês estão tendo dores de cabeça com aquele cliente que não conserta o cadastro porque ele tem 15 mil, 20 mil, 50 mil produtos no cadastro, vocês agora vão ter opção de que seus clientes, melhor ainda, passem a usar software da Vigo Sistemas, porque resolve muito problema para o escritório, tá? A integração, tá? A Vigo Sistemas, ela possui a plataforma do contador da Vigo Sistemas, onde o contador tem uma área de gestão de documentos fiscais, que facilita para o contador gestão preventiva fiscal, não precisa esperar fechar o mês, os documentos estão subindo e o contador consegue monitorar clientes que estão em risco dentro do Simples Nacional, para não fechar o mês com um passivo grande, com um problema de ICMS-ST. A Vigo dispõe dessa plataforma integrada ao seu software e os contadores que têm dores de cabeça com cadastro podem procurar a Vigo Sistemas, que vai ter uma parceria para, pelo menos, sanar essa dor de vocês aí, daquele cliente que não acerta o cadastro aí no mês a mês com vocês. De verdade. Pessoal, quer falar mais alguma coisa? Eu quero agradecer demais a presença tanto de Marco Polo, foi uma satisfação, além de amigo, um grande parceiro. Graziela, que a gente fez uma ponte a partir de Marco Polo, né? Agradeço demais o tempo de vocês, eu sei que o tempo está bastante corrido, que vocês são bastante concorridos também para isso, né? Porque procuram, várias pessoas lhe procuram por essas informações e é uma satisfação enorme e para quem está assistindo também, né? Então agradeço demais a vocês e deixo aberto aí o que precisar, pode contar conosco. O prazer é todo meu de estar com vocês aqui. É uma solução muito boa, pessoal, porque tudo aquilo que a gente tratou, todas essas dores que a gente tratou, né? Quanto às normas que a gente tem legislações diferentes, a gente tem tributações diferentes. Então, eu tenho certeza que vai ajudar vocês essa ferramenta, porque a gente ter aí um respaldo, né, vai ficar muito melhor, né? Só em uma plataforma, imagine só. E na questão do Google, deixar o Google para lá e usar a ferramenta, né? Então, assim, de suma importância. Então, pessoal, muito obrigada. Procurem saber, né, sobre a plataforma, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. E contem comigo, pessoal. Marco, muito obrigada aí por ter feito essa ponte. O objetivo é sempre trazer tanto para os contribuintes, mas a minha fonte também são os contadores, são os profissionais da área. Então, a inovação de vocês vai ajudar, facilitar muito eles. Então, por isso que me fez muito sentido estar aqui com vocês. Grazi, só complementando, passa também, você tem um site onde tem bastante informações, né? Deixa aí registrado. Ah, sim. Pessoal, eu faço postagens diariamente. Então, no meu Instagram é graziela, com 2 Ls.sr. E no LinkedIn você pode me achar também como Fiscal na Real, então Movimento Fiscal na Real. Tanto no Facebook, eu tenho um blog também, então vocês conseguem me achar por aí. Eu gero conteúdo diariamente, tanto para o contribuinte quanto para o profissional. E a gente trata também as questões das classificações fiscais e da suma importância. Então, a gente trata a importância de tudo isso, porque, como eu disse para vocês no início, não é o fechamento só da apuração. A base é uma classificação correta. Tá? Então, o que vocês precisarem de mim, eu fico à disposição. Show. Muitíssimo obrigado. Marcão? Show de bola. Eu costumo falar o seguinte, ande com os lobos que você domina a floresta. Então, tá aqui com Graziela Santos, tá aqui com a Vigo Sistemas. Eu estou seguro de atravessar aí a floresta que tiver, porque a gente, andando com gente boa, a gente tá aí pronto para a guerra, né? E é uma satisfação, cada vez mais aí conhecendo o trabalho de vocês. A Vigo Sistemas é um orgulho para o Saque Fiscal, tá? Então, sacfiscal.com.br, sua empresa de software, você que é revenda de software, se você quer estar no patamar que a Vigo está do ponto de vista de compliance fiscal, procura a gente, que a gente tem uma equipe aí para poder ajudar bastante vocês aí. Muito obrigado aí, tá com vocês aí.
o convite da Graziella e do Kermerson da Vigo não é um convite, é uma intimação. Estamos à disposição, então é só chamar. Beleza, Isso aí. pessoal. Um abração, fica com Deus e próxima semana, 7, 8 e 9. A gente está presente aí às 20 horas para a gente fazer nossas lives sobre modelo de negócio, gerenciamento de indicadores e gerenciamento de rotinas. Pessoal, Muito bom. forte abraço e fica com Deus, viu? Boa noite, pessoal. Show de Muito bola. obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigado. Obrigado Boa vocês. noite. Tchau.